Oi? Olá, boa noite. Estava aqui tocando uma flauta, aguardando um pouquinho, ver se mais alguém entra na aula de hoje. Mas, final de ano, já sabemos que seremos nós e depois nossos companheiros e companheiras assistirão à gravação. Então, agradeço a presença nesta segunda-feira, 18 de dezembro. Aqui um calorzão bem forte, né? Verãozão bombando, daqui a pouco solstício de verão. E hoje a gente vai falar sobre 4 animais que eu gosto bastante, na verdade 3. Um deles eu não gosto tanto, mas não porque não seja um animal sagrado, né? Mas porque eu não tenho muito contato, muita afinidade, mas está muito presente nas nossas vidas também. Então é um animal importante de ser falado, né? Mas tem 2 aqui que eu gosto demais, 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 né? E então, começando as nossas cartas xamânicas, estudo do livro da James Sons, estou aqui com a minha versão, né? James Sons e David Carson. Então hoje nós vamos começar falando da carta do Lince, que está aqui nas minhas mãos, e eu vou começar lendo a poesia do Lince. Lince, você conhece os profundos segredos da magia e dos sonhos, mas não os revela a ninguém. Que eu possa então aprender, assim como a esfinge, a controlar as palavras, que eu possa aprender, assim como o lince, a manter o silêncio. Muito interessante, né? Porque esse é um animal bem interessante. A gente não tem ele no nosso país, né? Aqui no Brasil. Então a gente conhece ele através de filmes, documentários, né? Ele é um animal que a gente vai encontrar de clima temperado, né? Então o Brasil praticamente é um país tropical e a gente não tem esse tipo de felino aqui, né? Mas como todos os felinos, ele carrega os mesmos atributos que todos os felinos carregam. Então, a astúcia, a esperteza, os instintos muito aflorados, mas ele vai ter, diferente dos demais, um destaque nas percepções, né? Então ele tem olhos bem atentos, essas orelhas com esses prolongamentos fininhos, esses bigodes, né? Então ele tem uma relação direta com a percepção das coisas. Então é um animal que vai perceber tudo o que acontece. Existe uma palavra dentro do xamanismo tolteca, do xamanismo maia, né? O xamanismo ameríndio, que fala sobre espreitar. Então ele é um animal que é mestre da arte de espreitar. Então ele conhece os segredos das coisas.
e ele também não os revela. Como assim, né? Então é como se ele soubesse de tudo, porque ele observa tudo, escuta tudo, vê tudo, né? Então ele vai ensinar essa habilidade da gente de perceber as coisas, mas ter uma sabedoria de, enfim, de silenciar, né? Essa sabedoria de silenciar, ela é muito interessante, né? Principalmente no caminho da magia, no caminho dos mistérios, né? A gente fala muito sobre isso. E até nos ditos populares, quando a gente fala assim, olha, você tem um desejo, não conta para ninguém, não sai falando. Você tem um sonho, não sai falando para as pessoas, né? Isso é muito comum a gente escutar esse tipo de sabedoria popular. Por quê? Porque realmente, quando a gente fala demais, né, ou fala o segredo das coisas, os segredos das pessoas, a gente está dispersando energia. Então, o Lince ele vai ensinar a gente, primeiro, a perceber as coisas do universo, os segredos, os mistérios, ter uma visão mais profunda, uma percepção mais profunda, né? E uma vez que eu percebi, o que eu faço com essa informação que eu acessei? Eu saio expondo, eu saio falando, o que eu faço? Eu mantenho em segredo, né? Mas não é um manter em segredo no sentido de ser mesquinho. Você fala, pô, Lince, por que você não quer me revelar, né, toda essa magia? Mas não é nesse sentido, é o aprendizado de saber proteger esses segredos, proteger esse conhecimento. Na verdade, todas essas antigas tradições vão falar que os felinos também são guardiões dos mistérios. Não é à toa que a esfinge é um grande felino. Há quem fale que é um leão, há quem fale, enfim, né? Existem outras versões, inclusive, que vão falar que não é bem leão, que é um outro tipo de felino. Mas o que é interessante é que, de fato, nós estamos falando de um animal que guarda esses segredos, né? Então, é uma cura que vai ensinar a gente um, acessar coisas que a gente deveria estar acessando, mas que por algum motivo a gente não está acessando, né? Entrar em contato com determinados mistérios, com determinadas forças que fazem parte enfim, dessa grande dimensão, desse grande cosmos. E o Lince ele também vai falar sobre refinamento, né? O refinamento desses sentidos. Então, o que é a clarividência, por exemplo, que eles contam aqui no livro, que o Lince carrega essa medicina, senão a arte de você ver além, né? Então, existe uma percepção do visível e uma percepção do invisível. Todo tipo de clarividência, mediunidade, é também uma percepção aguçada das coisas, né? É um outro nível de percepção. Então o Lince ele também vai falar desses dons mediúnicos, clarividência, clareaudiência, né? Porque nada mais é do que um outro tipo de percepção das coisas, só que numa oitava acima, de uma maneira mais aguçado, né? E aí, ele, por ser esse animal que guarda os mistérios, que guarda os segredos, ele também vai falar de aspectos que a gente, por acaso, esqueceu de nós mesmos, segredos, tesouros, né? Muitas vezes a gente tem um processo por medo, né? Medo de exposição, medo de, sei lá, do universo, do mundo, das pessoas, das coisas. A gente protege tão bem algumas coisas nossas, só que esse proteger às vezes ele é exagerado, então a gente vai se esquecendo. Sabe aquela coisa que você é tão importante para você que você guarda, depois você não sabe nem onde você guardou, né? Então é um desequilíbrio nesse processo, né? Então o Lince vai ajudar a gente a entrar nesse equilíbrio. Sim, eu preciso manter algumas coisas guardadas, eu preciso proteger aquilo que é especial, né? Principalmente forças, poderes, conhecimentos, conteúdos, coisas que eu acesso, lugares que eu acesso, mas sem entrar nesse exagero, né? Então, e o oposto também. Se por acaso eu não sei, né, guardar segredos, se por acaso eu não protejo aquilo que me é especial, que aquilo que me é caro, eu vou então ter o Lince como ajuda, né, como cura para me ajudar então a trazer mais importância, né? Dentro da tradição grega existia uma lira, né, que é uma espécie de harpa que era feita com os bigodes do lince. Olha que interessante, que especial, né? Então uma música muito elevada, uma música muito refinada. Então estamos falando de um animal especial, né, nesse sentido
ligado a mistérios, ligado a coisas, digamos assim, coisas elevadas, né? Aí ela fala assim, né? Se você que você consulta uma pessoa que tem um totem do lince, você tem que demonstrar respeito às suas tradições, né? Porque são pessoas que detêm muito conhecimento, conhecimentos oraculares, mas são pessoas que, enfim, elas podem saber até demais, né? Então, aquele movimento, né, de você em busca de um oráculo, em busca de um tarô, e aquela pessoa ela acaba sabendo muito dos seus mistérios, dos seus segredos, então tem que tomar um cuidado, né? E aí, do ponto de vista oracular, se você tira a carta do lince, está falando que alguns segredos podem vir à tona, ou que você está se conectando com aspectos que estavam escondidos e que agora estão sendo revelados, né? Então é muito interessante, é uma carta que vai falar desse mistério, né? Se você tira bom, eu não tiro como invertido, vocês já sabem disso, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas é sempre legal olhar o que eles falam sobre a carta invertida, porque a gente aprende mais sobre o animal, né? E aí, então, ele vai falar sobre esse silêncio que vale ouro, né? Então, será que eu saio falando tudo que eu para qualquer pessoa, né? Como é que eu lido com as coisas que eu preciso guardar, né? Será que eu saio falando, saio publicando? Então, esse cuidado, né? É um animal que vai falar muito sobre cuidado, sobre observar, ouvir mais do que falar, né? Amadurecer as coisas antes de sair fazendo. Então, o lince ele tem uma sabedoria de ação também, né? O lince ele tem essa velocidade, essa agilidade por ser um grande felino. Sim, Denise. Quando a pessoa tem um totem, nas tradições xamânicas, cada um de nós tem um animal de poder, né? Em algumas linguagens se chama animal totem. Então, totem é um dos nomes que a gente fala para ser. É como se fosse o nosso horóscopo, né? Ah, eu sou de Leão, eu sou de Libra. Então, quando fala qual é o seu totem, significa qual é o seu animal de poder, né? Existem muitas coisas sobre isso, muitas formas de ver animais de poder, classificações diferentes. Eu não utilizo muito essa classificação de animal totem, porque na minha linhagem, totem é animal de coletivo, né? Então, por exemplo, o totem do Brasil, qual é o totem do animal totem do Brasil? Né? A gente vai ter alguns, inclusive. Mas a onça é o grande totem, é o animal que mais representa o nosso país. Né? Depois vai ter a arara, enfim, que inclusive são animais que acabam representando esses coletivos. Se você vai para os Estados Unidos, qual que é o totem dos Estados Unidos? É a águia, né? Então, quando um animal representa a energia de um grupo, de um coletivo, a gente pode falar que é o animal totem daquele grupo, né? Podemos falar totem pessoal. Qual é o meu totem? Os meus totens. Sim, podemos falar isso. Mas eu prefiro falar animal de poder porque eu classifico dessa maneira. Mas isso é uma questão de nomenclatura e isso vai variar de tradição para tradição, ok? Então, mas o que ela está dizendo aqui é, se existe uma pessoa que tem esse animal como animal principal, que representa as energias dessa pessoa, ela vai falar isso em muitas cartas, né? Pessoas do totem disso significam o quê? Né? Então são as pessoas que carregam as características desse animal. Né? Em outras palavras, resumindo é isso. Né? Sempre que eles disserem aqui pessoas do totem do dois pontos e aí completa com animal, quer dizer o quê? Está falando das pessoas que carregam essas medicinas dentro de si, né? Carrega essa força dentro de si, tá? Então, gente, realmente um animal que ensina a gente a ficar um pouco esperto também, né? Olhar as coisas atentamente, observar, silenciar bastante. Essa arte de silenciar a gente perdeu, né? O silenciar em equilíbrio, ou a gente silencia demais ou silencia de menos. Então o lince ele pode nos ajudar a restaurar esse equilíbrio, tá? Muito bem, já vou passar aqui para a próxima carta. Hoje, gente, eu vou precisar passar um pouquinho mais rápido, então eu não vou ficar 15 minutos em cada carta, eu vou tentar ser um pouquinho mais direto, tá bom? Próxima carta é o Búfalo, carta número 19. Búfalo, você nos permite reconquistar os dons da vida. Ouça nossas preces.
que se elevam da fumaça, assim como a fênix. Nós podemos renascer através das palavras sagradas. Gente, o búfalo é um dos animais mais importantes para as tradições indígenas norte-americanas, né? Por quê? Porque se a gente pensar, né, com os olhos de centenas de anos atrás, até milhares de anos atrás, a base econômica dessas culturas era o búfalo. Né? O que eu estou chamando de base econômica? A alimentação, a vestimenta, né? Então toda a fonte, por isso que fala assim, muitos dons, os dons da vida. Então o alimento, a vestimenta, a proteção, tudo girava em torno do búfalo. O búfalo era a principal economia, digamos assim, das tradições indígenas norte-americanas. Tanto que eram tradições seminômades, porque eles iam migrando, né? Estabeleciam seus acampamentos nas grandes planícies que tinham búfalos em abundância. Porque ali então teria alimento em abundância, roupa em abundância, né? Muitas regiões frias, então precisava ter peles, né? Peles de búfalo para resistir ao inverno. A caça, né? Então tradições caçadoras e coletoras também, né? Mas também agricultoras. Então o búfalo sempre foi, aliás, todos esses grandes mamíferos, animais de chifres, né? Então, para algumas tradições o cavalo, para outras tradições o veado, para outras tradições o búfalo, mas esses grandes mamíferos de quatro patas, geralmente com chifres, eles vão estar ligados à base da economia e por isso vão estar associados ao divino, né? Você fala assim, nossa, mas como assim associado ao divino, né? Por que búfalo é uma das grandes representações, por exemplo, de Wakantanka, né? Que é o nome de Deus para os índios Lakota. E aí a gente tem que entender que Deus é aquilo que fornece vida, que dá fartura, que dá alimento, que possibilita a existência, não é isso? Né? O que são as forças divinas, senão aquilo que nos possibilita a existência? Então, se você tem um animal que sem ele a vida não poderia ser possível, né? Pelo menos naquele contexto, aquele animal ele é divinizado como muito sagrado, assim como a vaca é divinizada na Índia, né? Ainda que eles não comam, mas o leite da vaca é muito importante, né? Então eles usam para muitas coisas. Então esses animais, quando eles são colocados como sagrados, né, é justamente porque eles reconhecem a importância daquele animal para a sobrevivência do clã, das tribos. Então, o búfalo sempre teve essa conotação de importância, ligado à riqueza, ligado aos dons da vida. Mas, além de tudo isso, o búfalo vai ter uma outra característica muito importante, porque num determinado momento, justamente porque eles enxergavam o divino através desse animal, existe uma lenda, que é uma lenda viva mesmo, tá? Aparece uma mulher que era chamada de mulher búfalo branco, é um dos mitos mais bonitos das culturas indígenas norte-americanas, e ela aparece num momento de muita escassez, né? Faltava chuva, os animais migrando, pouco alimento, e aí quando abaixa o alimento, as tribos começam a guerrear por espaço, por recursos. Então, né, aqueles tempos de fartura viram, na verdade, tempos de caos, né? Então, essa mulher no Vira o Búfalo Branco, ela aparece num desses momentos de grande crise, crise social, crise política, crise econômica, né, vamos dizer assim. E aí ela vem trazendo, né, ela vem ensinar as tribos a se comportarem, se conectarem novamente, se recuperarem, se curarem. Então, ao longo da história da humanidade, a gente sempre vai ter momentos onde tem uma grande crise acontecendo e aparece algum processo, algum fenômeno acontece que vem ajudar a restaurar a ordem, né? Então, o mito a gente está se aproximando do Natal aí, né? Então, gostando ou não gostando, somos todos participamos dessa egrégora crística que acontece do Natal, etc. Às vezes não precisa nem ser católico ou, enfim, evangélico, cristão, mas a gente vive dentro dessa, isso é mundial, né? Então esse mito, né, de um salvador, esse mito de um ser, de um herói, de uma heroína que vem para restaurar a paz, né, dentro de um momento de crise e ensinar novos valores, tá? Então vai acontecer isso também com o búfalo, porque essa mulher búfalo, ela é um avatar que vem e encarna, então tem uma lenda, assim como tem muitas lendas de muitos avatares, né, na humanidade. Existe a lenda da Avatar Mulher Novilho Búfalo Branco, que vem restabelecer a paz, vem trazer novos valores.
E uma das formas que ela utiliza é através do cachimbo sagrado, o famoso cachimbo da paz, né? Que a gente conhece porque é algo que foi popularizado até em música, né, do Gabriel Pensador. Não é isso? Então, o cachimbo da paz, ele é esse momento onde os chefes, né, juntam-se com os clãs, se juntam para rezar, né, para enviar as fumaças, as preces para o universo, e a partir desse movimento você cria-se uma ordem e você escuta, né? Então o cachimbo vai de mão em mão sendo fumado e cada um coloca suas preces, seus rezos para o infinito, né? Então, independentemente, né, se você acredita que esse processo aconteceu de fato, divino espírito encarnado, etc., e trazer a medicina do cachimbo sagrado, etc., fato é que isso acontece simbolicamente ou literalmente, aí fica a sua escolha entender isso, mas isso acontece mesmo nas culturas indígenas norte-americanas, né? Então, o momento de fumar o cachimbo é um momento de muita paz, é um momento de prece, é um momento onde eles se conectam. Então, essa ligação entre os mundos, essa ligação do sagrado, né? Por isso que ela fala assim: ouça nossas preces, que se elevam da fumaça, assim como a fênix. Nós podemos renascer através das palavras sagradas. Por quê? Os chefes meditavam com cachimbo, os chefes, as chefes também, tá? Meditavam com cachimbo e aí recebiam intuições. Era aquele momento de pausa, de oração, de meditação, né? E tudo isso através dessa medicina que vem através do búfalo, né? Então o búfalo sendo também aquele ser que ensina esse contato com o sagrado. Então o búfalo também vai representar o contato com o sagrado, a força, a conexão espiritual, a forma como a gente lida com os recursos, a forma como a gente lida com o divino, com o sagrado. Então é uma carta que pode ter muitas associações, né? Um símbolo que pode trazer muitas interpretações diferentes, né? Mas vai estar sempre falando de como você está se relacionando com o divino, com o sagrado, se você está orando ou se você não está orando, se você se esqueceu de enviar suas preces para o universo, se você esqueceu de reconhecer as dádivas, os dons das coisas que já estão acontecendo na sua vida, né? Então o búfalo ele sempre é algo muito positivo quando sai numa leitura oracular. Ele sempre vai trazer muitas coisas boas, né? Porque ele vai falar sobre esse contato profundo, né, com o divino e com o sagrado através das preces, através da interiorização, através da natureza. E nossa, poderia ficar falando muito mais sobre o búfalo, né? Mas ele também vai falar sobre uma coisa muito importante, que é assim, você não vai conseguir nada sem a ajuda do grande espírito, né? E esse entendimento é bem interessante, né? Porque se é uma pessoa mais materialista, ela não vai, bom, primeiro que ela não vai nem estudar xamanismo, nem estudar animais sagrados e tudo mais. Mas existem algumas formas de entender o processo de manifestação na nossa vida, né? Inclusive hoje em dia está muito na moda a lei da atração, né? Popularizou-se esses ensinamentos, né, de cocriação, de lei da atração e tudo mais. Mas a visão xamânica é, por mais que a gente seja co-criadores do universo, por mais que a gente seja assim, né, detentores de um poder de manifestação, etc., a gente não é superior ao divino, né? A gente não pode cocriar além do que, né, as forças divinas, Deus, grande espírito, aí o nome maior não importa, né? Então, as coisas só se manifestam com digamos assim, a aprovação do divino, né? Então, é algo muito bonito, muito importante, né? Então, esse gesto de você colocar suas necessidades através das preces, se abrir e ver isso acontecendo, né, é um gesto de conexão espiritual, né? Então, o búfalo também vai falar dessa conexão espiritual. Como que você está se relacionando com a matéria, com a vida, está muito material, como é que é isso? Você se desconectou, né, do sagrado. Então essa é a essência, né? Você se esqueceu de reconhecer os valores, né? Os valores que sustentam a vida, né? Então búfalo é virtude, é valores, é conexão espiritual, é restabelecimento da paz, integração entre o feminino e o masculino, que são símbolos do cachimbo, o fornilho, onde coloca as ervas, o feminino, a haste, o masculino. O que mais? A questão da paz também, né? Então,
você é capaz de reconciliar os seus opostos, você consegue se relacionar bem com as tribos, né? Com outras tribos, com opiniões diferentes, pessoas diferentes, né? Como é que você lida com os seus inimigos internos? Como é que você lida, de que forma, né? Então, eu diria que o búfalo é um grande símbolo da ordem cósmica, da ordem sagrada, que vai ajudar a gente a encontrar essa paz, porque ensina o caminho sagrado. Tá? Por isso que é um dos animais principais das culturas indígenas norte-americanas. Eu diria que é interessante porque ela não colocou nenhum animal aqui na capa, né? Pelo menos nessa edição. Mas se você perguntar para qualquer índio norte-americano qual é o animal mais sagrado, com certeza ele vai falar o búfalo. Tá? O búfalo também, ela não fala isso aqui nesse livro, mas ele é um dos animais totem que vai representar a direção norte da roda de medicina. Mesmo as diferentes variações das tradições, Choctaw, Navajo, Cherokee, Arapaho, Pawnee, né, que são várias dessas tribos, né, Anishinaabe, todas elas vão ter o búfalo no norte, que é esse lugar de sabedoria, esse lugar de gratidão, esse lugar de reconhecimento dos dons da vida, de reconhecimento da ordem, do trabalho, tá? Então é um dos animais com certeza mais sagrados e também que traz essa representação desse avatar, né, feminino, que é a mulher novilho búfalo branco, ok? Muito bem. Agora nós vamos para o próximo animal. Vamos sair do grande, vamos para o pequenino. Então, o rato, carta número 20. Rato, se eu pudesse ver o mundo através de seus pequeninos olhos, talvez eu aprendesse a examinar minuciosamente. Cada detalhe tem um peso específico, uma verdade particular e um lugar exato no quebra-cabeça para dissipar os 3 círculos da ilusão. Então o rato, para muitas culturas, o rato ele é um símbolo negativo, né? Justamente porque é um animal que é quase que peçonhento, né? Enfim, que oportunista, né? Ninguém gosta de encontrar um rato na sua casa, no seu apartamento, né? Comendo as suas coisas na sua despensa, porque é um animal que pode trazer doenças. Então, para nós, na cidade, a gente tem um olhar sobre o rato que já é um pouco contaminado, né? Mas lembra que dentro das culturas ancestrais, nós estamos falando de tribos que viviam em contato com a natureza, que não tinha muito essa mesma forma de ver a vida como a gente, né? Não tinha lixo, né? A forma como a gente consome, armazena recursos, produz lixo, não era diferente. Né? Principalmente numa cultura que vive bem próximo da natureza, você não tem plástico, o vidro, coisas, né? Enfim, então é completamente diferente o olhar sobre os animais quando você muda a relação ecológica com a vida, né? Por isso que para muitas culturas antigas o rato ele não vai ter essa conotação peçonhenta, né? Essa coisa suja que a gente tem esse olhar hoje, né? Porque eram pessoas que viviam bem em contato com a natureza. Então o rato, sim, ele podia até ter uma relação ali, né? Mas por que o rato era algo negativo e a raposa positivo, ou o lobo, percebe? Então não é o fato de serem animais que podem ter algum tipo de, né, alguma relação que não seja muito interessante, né? Então esse olhar do rato como algo peçonhento, como algo ruim, ele é algo muito contaminado com o nosso olhar de hoje, por conta da questão do lixo, do saneamento básico, das doenças, né? Depois da civilização, as cidades, a Europa, teve aquela questão da peste, então isso está tudo no nosso inconsciente coletivo. Rato como transmissor de doenças, mas você vê, né? Ganesha, que é lá nas culturas indianas, tem um rato também junto do seu símbolo, né? As culturas norte-americanas então vão falar que o rato ele tem a capacidade de olhar para o pequeno, de olhar para o detalhe, por isso que ela traz a palavra minúcias. É um animal que armazena, um animal inteligente, é um animal que consegue entrar em lugares que a gente não consegue entrar, enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Eles trazem
uma sacada muito interessante, que ele fala que a medicina do rato permitiu a especialização. O que é a especialização? Eu pego o grande e vou estudar pequeno, eu recorto e vou estudar o pequenininho, né? Eu vou estudar porque eu quero me aprofundar no pequeno. Então, na verdade, toda a nossa ciência moderna ocidental ela tem esse recorte, né? Que eu não acho muito interessante. Quer dizer, é importante até uma certa perspectiva, mas só a ultra especialização não é legal, né? Tanto que hoje você tem, sei lá, né, vai ver as revistas científicas, muitas das pesquisas são a pessoa se especializa no pigmento da cor da asa da borboleta, né? E é doutor nisso. O que ela sabe? Ela sabe falar sobre a asa da borboleta, preta, branca, amarela, porque é uma ultra especialização. Mas o processo de especialização ele é importante. Então tem espaço na natureza para o grande e para o pequeno. Então o rato vai ensinar esse espaço do pequeno, das minúcias, né, dos detalhes, desse olhar que vê sim as coisas dentro desse prisma, né? Mas o rato também ele pode estar trazendo um aspecto de perda de energia. Como que você lida com os recursos, né? Como que você está, ou você está excessivamente olhando só, procurando pelo em ovo, né? Naquela nossa expressão, você só está olhando você só está olhando para o detalhe, está se esquecendo de olhar o todo, está se esquecendo de olhar o contexto, né? Então o rato também vai falar um pouco sobre isso, né? No negativo, no inconsciente, esse processo de você desconectar as coisas, a parte do todo, de você perder essa habilidade de conexão da visão ampla, né? Mas no positivo está ligado à sistematização do conhecimento. Né? Olha que interessante, né? Então que lugar bonito. E se a gente fizer um paralelo de culturas, Ganesha, dos atributos dessa divindade indiana é o intelecto, é a sabedoria, é o conhecimento. E tem um rato ali junto, né? Também simbolizando, que interessante isso. Né? Então, alguma coisa o rato traz como arquétipo, como símbolo desse entendimento dos sistemas de informação, né? Essa capacidade de olhar as coisas, das minúcias. Então é bem interessante como ela aparece, né? E aí, se vem num sentido oracular, ele vai falar para você realmente parar de ficar olhando para o detalhe do outro, vai olhar para si mesmo, né? Talvez você esteja olhando muito para algumas coisas, né? De uma maneira um tanto a atrair, né, coisas ruins, né? No sentido de que ela fala assim, ó, se um rato aparece no seu jogo, significa que você precisa escrutinar. O que é escrutinar, né? Separar, observar cada detalhe dos outros e de si mesmo. Não perder de vista as coisas que podem estar acontecendo. Não faz vista grossa para as coisas da vida. Né? Vai ver a fundo, vai detalhar, vai prestar atenção. Né? Pois talvez aquele apetitoso pedaço de queijo que o está atraindo irresistivelmente pode esconder o mecanismo de uma ratoeira que irá esmagá-lo quando você tentar abocanhá-lo. Ou talvez o gato esteja emboscado esperando para agarrá-lo. Isso pode ser sinal de que alguém a quem você delegou algum tipo de autoridade, como um médico, um advogado ou até um simples bombeiro hidráulico, não está correspondendo às suas expectativas e pode trair sua confiança. A mensagem é clara: veja aquilo que está ocorrendo diante de seus olhos e tome as medidas necessárias para corrigir o que for preciso. Dentro do livro Dançando o Sonho, da James Sans, ela vai falar sobre as curas dos animais, né? E ela fala que o rato ele enxerga aqui, né? 5 centímetros da nossa frente. Então a gente consegue ver os detalhes, as minúcias. O veado ele vai enxergar o horizonte e a águia vai ver tudo de cima, né? Então 3 perspectivas. Então quando é necessário a gente ver a vida através da perspectiva do rato, quando eu preciso dar atenção para os detalhes, não faça vista grossa para as coisas que podem dar errado, né? E isso em vários contextos de vida, né? Atenção, também vai pedir atenção, né? Se um rato cruza na sua frente, né? Ou aparece na sua casa, presta atenção, que momento, o que você estava pensando quando o rato apareceu na sua vida, né? Presta atenção, que situação que está acontecendo na sua vida que ele sempre vai falar assim, olha, presta atenção que você está deixando fugir algum aspecto que pode ser negativo. Então é bom você olhar agora antes que a coisa piore,
né? Porque o rato ele nunca vai ser uma presa, não é um animal que vai te matar, mas ele pode te roer ali, depois roer ali, depois. Então é aquela situação que se a gente não toma cuidado, ela vai se agravando. O rato também pode trazer isso. E que bênção, né? Você poder ter esses avisos da natureza. Né? Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Deixa eu entender, deixa eu olhar melhor para isso, deixa eu escrutinar, né? Essa palavra a gente não usa muito. Deixa eu realmente, né, fazer um levantamento, um diagnóstico atencioso das coisas, tá bom? Se o rato sai na posição invertida, ou seja, vamos entender, né, no aspecto inconsciente desse animal, pode ser que está falando exatamente disso, né, que você não está sendo atencioso consigo mesmo, né, com as coisas, como é que está a sua higiene, como é que está a sua organização, como é que tá as coisas que você ou está exagerando na importância dos detalhes, está se esquecendo do contexto maior das coisas, né? Se está perdendo muito tempo, enfim. Né? Então, uma série de aprendizados muito importantes. Por isso que não é uma carta muito agradável, digamos assim, mas muito importante, né? Porque pode estar indicando realmente, né, chamando a nossa atenção para a gente fazer uma mudança antes que as coisas se agravem, tá? Mas também, quando vem falar da questão da sistematização do conhecimento, do detalhe, é só positivo, não tem aspecto negativo nisso. Né? O poder olhar várias coisas e conseguir sistematizar uma forma, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito importante. Muito bem, então a próxima carta e última vai ser o alimento do rato, né? Quer dizer, é quem come o rato, que é a própria coruja, que é a carta número 21. Aliás, tem uma sequência interessante aqui, né, a forma como eles apresentam assim. Tá? Então, a coruja, vou ler o poema. Magia, presságios, espaço e tempo. A verdade emergirá da luta silenciosa dissipando a ilusão, pássaro da cura sagrada. Então a coruja é um animal muito interessante, muito bonito, muito sagrado para muitas tradições também. É um animal da noite, é um animal de magia, é um animal ligado à sabedoria. No senso comum ele é tido como animal dos professores, no xamanismo não. Né? O xamanismo, o animal que é tido como professor é o lobo, não a coruja. Mas isso não significa que não é um animal que vai deixar de falar sobre sabedoria. Né? Por isso que podemos tranquilamente fazer essa associação, né? Então a sabedoria de ver as coisas no escuro. Então a coruja tem olhos grandes que enxergam na noite, também chamada de a águia da noite. Então a coruja ela vai ter essa ligação com tudo aquilo que eu enxergo no escuro, ou seja, o oculto, a magia, o misterioso, o que está escondido à luz do dia. Então, realmente também pode estar ligado aos aspectos de sombra, mas eu ter consciência sobre os aspectos de sombra. Gente, a coruja é puro olho, né? Basicamente é um corpo, umas garras para sustentar um olho gigante que olha a 360 graus. Então a coruja enxerga tudo, enxerga nas 4 direções. Né? Então ela vai saber exatamente tudo o que está acontecendo. Você não esconde nada de uma coruja. Coruja ela é aquele ensinamento de você estar na presença de uma pessoa e você quer esconder as suas falhas, quer esconder a sua feiura, né? Quer esconder os seus defeitos, não tem como. Porque é uma visão que não está enxergando só o que está na aparência, né? Porque na luz a gente enxerga o que está aparente, mas e na escuridão? Então também está ligado a esses dons mediúnicos de intuição, de clarividência, também muito ligado à percepção, assim como o lince, né? Mas o lince já é num outro aspecto. A coruja ela vai falar sobre os mistérios internos também, né? Por ser uma águia da noite, né? Então a águia é uma ave de rapina, topo de cadeia alimentar, né? Ninguém come a coruja, né? Ninguém come a águia, né? Basicamente, quer dizer, o índio, o ser humano, né? Ele pode ser, tirando o ser humano, né? Você não tem um animal que caça a coruja, não. Ela é a grande caçadora da noite, né? Ela que vai caçar as cobras, os ratos, os esquilos, os coelhos. Então, é um animal muito temido, é uma grande caçadora mesmo, né?
mas que está lá silenciosamente, observando tudo, conhece todos os mistérios da noite, os mistérios da floresta, por isso também muito associada às bruxas, aos feiticeiros, né? Essa questão da sabedoria. A deusa grega Atena tem uma coruja como símbolo, né? Ou seja, a justiça vê tudo, né? As leis sagradas são imparciais, as leis sagradas elas não estão, elas enxergam todos os lados, né? Então por que a justiça grega tem a coruja como símbolo? Porque para as leis sagradas não importa, é quase como se fosse assim, não importa quem você é, né? Se você agiu dentro dos princípios, se você age de acordo com as leis, né? E se você não age de acordo com as leis, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Não importa de qual raça você é, quantos títulos você tem, a cor da sua pele, né? As leis sagradas são implacáveis para todo mundo, né? Pessoas importantes, não importantes, enfim. Então a coruja, sendo símbolo de sabedoria, quer dizer o quê? Não importa quem você é, eu estou vendo o que você faz, né? E as leis vão cair sobre você. Então é um animal que também é muito temido se você não está caminhando em alinhamento com as leis sagradas, se você não está integrado com as suas sombras, né? Então, por exemplo, quando você está numa situação e você pede uma orientação e vem a coruja, primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: eu estou enxergando todos os aspectos dessa situação? Eu estou enxergando os aspectos sombrios de mim mesmo? Eu estou enxergando é, a minha sombra? Né? Porque quanto mais eu enxergo a minha sombra, mais eu tenho condição de enxergar a sombra do outro. Né? Ou seja, quanto mais eu não tenho medo de olhar para o escuro, quanto mais eu tenho coragem de acessar as coisas que eu preciso ver de tudo, né? Melhor eu vou ter condições de me posicionar. Por isso a sabedoria. Né? Você confiaria numa sabedoria que só enxerga meias verdades? Não, não é sabedoria. Para ser sabedoria, você tem que ter uma visão ampla, uma visão 360. E a coruja faz exatamente isso. Né? Inclusive, biologicamente, é um animal muito louco, né? Que consegue fazer esse giro da cabeça que a gente não faz, né? Nós humanos. A gente tem que virar o tronco. Ela não precisa. Né? Você tem um animal que está no seu eixo e consegue girar sem sair do seu eixo, olha que interessante essa metáfora, porque a natureza é toda simbólica, gente. Por isso que daí que vem esse conhecimento, né? Por que os indígenas conseguiram tirar as medicinas, entender as medicinas dos animais, das plantas? Porque a natureza é toda simbólica, a natureza é toda perfeita, não tem nada fora do lugar. Então, se a gente olhar a coruja dessa maneira, né, ela está no seu eixo e ela não precisa sair do seu eixo para enxergar tudo, para olhar tudo. Né? Então, observa, né, aprende a observar, aprende a ver além das superfícies, né, ver as coisas que estão ocultas, não ter medo de olhar para o escuro, né, porque ela tem essa luz, né, então os olhos amarelos à noite. Atenção aos sinais, aos presságios, olha para a sua intuição, né? Por exemplo, devo fazer tal coisa ou não? Aí vai lá e sai a coruja, ou você sonha com a coruja, ou cruza com a coruja na estrada. Vai falar o quê? Olha para a sua intuição. O que a intuição tá te pedindo para você fazer? Né? Então esse é um pouquinho, né, dos atributos da medicina da coruja, muito ligado também à sabedoria da cura. Por que a coruja está ligada à cura? Inclusive, né, ela fala isso no poema Pássaro da Cura Sagrada. Porque para curar alguma situação, eu preciso olhar para o que está ferindo essa situação. Uma vez eu aprendi com um professor xamânico, bem interessante isso, há muito tempo. Ele falava isso e eu nunca esqueci. Ele falava assim: na luz está a iluminação, mas a cura está na sombra. Eu nunca vou esquecer dessa frase dele. Então a cura está na sombra e na luz está a iluminação. E eu concordo com ele, porque para curar algo, a gente precisa realmente entender o que é essa ferida. E o que ocasionou essa ferida, o que dói, por que aquilo está lá. E isso não é uma coisa florida, bonitinha, luminosa. Não, é dolorido, é fedorento, né? Então a coruja ela consegue olhar para isso. Ela consegue ter a sabedoria de ver essas coisas. E ela tem garras afiadas para devorar essas coisas também. Ela é uma predadora. Né?
Então ela vai falar dessa cura, dessa capacidade de olhar para o negativo, de ver realmente além das aparências. Então, sem esse contato com profundo, com essas dores, com essas feridas, não tem cura. Realmente não tem cura. Fica só maquiando, 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 mas não cura, né? Então, quer curar realmente, tem que olhar para essas feridas, tem que olhar para essas dores, tem que ir além, né? E sem perder a leveza, olha que bonito. Sem perder as plumas, né? Porque é um animal que voa alto, inclusive, que fica lá observando. Então, uma sabedoria, é uma grande caçadora, um animal de cura, um animal de oráculo, um animal de intuição, muito bonito, né? Muito feminino. Recomendo muito um filme chamado Abençoe-me Última, de uma bruxa mexicana, lindíssima, uma história baseada numa história real, né? O filme é uma ficção, mas é baseado numa história real de uma bruxa curandeira, né? Uma curandeira local que se transformava numa coruja, né? O animal de poder dela era a coruja. E muitos xamãs, né, se transformam nos animais de poder para fazer suas curas, né? Há quem diga que literalmente também, não só simbolicamente, espiritualmente. Então, esse filme vale muito a pena de assistir e vai falar de uma feiticeira, de uma curandeira que se transforma em coruja. É bem bonito. Tem no YouTube, Abençoe-me Última, pelo menos tinha até pouco tempo atrás, legendado, enfim, dublado, aí você escolhe, tá? Então, com isso, a gente encerra as nossas 4 cartas, nossos 4 animais de hoje. Vou parar a nossa gravação e vou abrir o microfone para quem quiser perguntar coisas, trazer curiosidades, falar sobre esses 4 animais, ok? Quem está nos assistindo pelo YouTube, eu agradeço a presença e vou dar prioridade aqui para quem está comigo online para a gente conversar um pouquinho, tá? E arro.